Irmãos, boa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa sempre fazer aquela morada gostosa nos vossos corações. Experiência com Deus é algo gostoso, porque eu estava aqui me preparando para falar uma coisa e mudou tudo. Mudou tudo. Eu sentado aqui, olhando o texto, olhando algumas coisas aqui, tudo mudou. E um autor, um livro que eu li, não conheço, ele falou uma frase bem legal, bem bacana, eu anotei aqui na minha Bíblia, e antes da mensagem, eu gostaria de deixar essa frase. MJT, eu nem o conheço. Ele disse: em toda e qualquer situação, mesmo que não pareça, Deus está no controle. Mesmo que não pareça, Deus está no controle. Eu não sei se já contei isso aqui, mas em outra igreja eu testemunhei isso. Creio que vai tocar um pouco também com respeito ao assunto que nós vamos tratar nessa noite. 2012, Papai do Céu concedeu a graça das minhas viagens nas minhas férias. E fui com um grande propósito em 2012. Conhecer um lugar chamado A Vista Chinesa. Um alto de um monte, dentro de uma floresta. E eu não conhecia o caminho. E meu grande propósito em 2012 foi conhecer aquele lugar. E ao chegar ali, eu pude colher algumas informações com um primo meu. Ele me deu todas as orientações e fui. E o interessante é que quando eu cheguei próximo do ponto lá determinado por ele, eu pensei que era fácil chegar lá, mas não era. E eu não vi nenhum movimento de carros. Eu fui subindo aquele monte, cercado por uma floresta, e passaram 2 ou 3 pessoas por mim de bicicleta, que nem pararam. Eu perguntei: a Vista Chinesa está perto? Ele disse: está, vai em frente. E depois de 20 minutos de caminhada, subindo, de repente a ficha caiu. Eu num caminho deserto, subindo um monte, dentro de uma floresta, e eu só, e bateu um frio bem forte. E eu disse: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Só um lugar desse. Nem para minha mãe eu falei que eu ia lá. E me deu vontade de voltar, deu um medo na hora. Depois de 20 minutos de caminhada. E eu fui voltar, e quando eu voltei, algo me despertou e disse: você se programou tanto para esse momento e de repente vai desistir agora? Vamos lá, vamos em frente. E o medo e o frio, e eu tremendo. E eu lembro que eu comecei a louvar ao Senhor. E me veio alguns versículos assim na mente, de fortalecimento, de fé, de segurança. E decidi dar minha volta e seguir em frente. Mas faltavam 14 hectares para chegar lá. E eu sozinho subindo aquilo lá, e pensava, se de repente aparecesse uma carona aqui. E parou uma EcoSport com uma moça chamada Carminha, acho que uns 38 anos mais ou menos, uma senhora ao lado dela e a filha atrás. E eu me assustei. E ela olhou assim e disse: moço, você quer uma carona? E eu disse: querida, do jeito que eu estou aqui, eu estou aceitando tudo. E ela: entra aí. E a gente foi caminhando. E ela disse: você está indo para onde? Eu falei: a Vista Chinesa, está perto? Ela disse: tá.
Eu vi isso aí na TV e botei na cabeça e estava a fim de conhecer esse negócio aí, esse lugar. E ela, pelo sotaque, olhou para mim e disse, você é de onde? Eu disse, sou lá da Paraíba. E ela disse, da Paraíba, de que cidade? Eu disse, de Sapé, que já foi a cidade do abacaxi. E ela olhou para mim assim e disse, eu conheço Sapé. Eu disse, ué, estranho. Você conhece Sapé? Ela disse, moço, eu sou de Campina Grande. Tem 15 anos que eu moro aqui no Rio e nunca mais fui na Paraíba. Como é que está a minha Paraíba? Como é que está Campina Grande? E os milhos, como é que está por lá? E aí a conversa, a viagem ficou mais gostosa, mais tranquila e começamos a conversar a respeito daqui e tal. Resumo da história, me deixou lá no topo e disse, a vista chinesa é aqui. E tirei as minhas fotografias, tinha pouca gente lá também, e de repente foram embora, eu fiquei só, mas antes ela tinha me dito, quando você voltar, não volta pelo caminho que a gente veio, pega o outro caminho, que é melhor para você. Eu disse, tá bom. E de repente me vi só, lá no topo, no monte, ao redor uma floresta, e agora eu vou voltar. E quando eu voltei, pelo caminho que ela falou, a mesma situação, só, ninguém, um frio tremendo, mas depois de muita caminhada, para uma Kombi, com 2 cidadãos dentro dessa Kombi, o motorista e o auxiliar, e disse, você está indo para onde? Eu disse, olha, eu estou indo para o bairro de Laranjeiras, na época. Você entra aí que a gente te dá uma carona. E a gente foi. Eles eram os responsáveis pela limpeza ali do setor. A Kombi subia, descia para lá e para cá. Já estava no final do expediente deles. E a gente foi conversando. E em resumo da conversa, eles me deixaram no bairro de Botafogo, um bairro anterior a Laranjeiras. E uma rua antes, onde a minha tia trabalha. E no final, eles ainda disseram assim, irmão, o que você precisar, pode vir aqui, que nós estamos à sua disposição. E eu disse, poxa, toda corrida tem um preço. E fui dar um trocado para eles na hora. Ele disse, eu não quero. Curte teu passeio, vai com Deus. E qualquer coisa, a gente está aqui. E ainda disse mais, Deus não faz as coisas pela metade, irmão. Quando Deus faz, Ele faz por inteiro. E eu disse, eu vou lembrar de vocês, 2, nas minhas orações. Disse, obrigado. Deus te abençoe. E segui meu caminho. Cheguei lá na minha tia, falei para ela da experiência, ela disse, meu filho, ninguém faz isso no Rio de Janeiro, ninguém dá carona a ninguém. Como é que você vai para um lugar daquele esquisito, sozinho, e de repente, 2 caronas assim, e uma ainda te deixa aqui perto de casa, perto do meu trabalho? Eu disse, só Deus, tia. Só Deus. E depois eu fui lá para Laranjeiras, no bairro onde estava hospedado, e assim que eu cheguei, eu me ajoelhei e fui orar. E Deus tocou o meu coração com respeito à sua providência. A providência de Deus. É Deus exercendo o controle e o domínio sobre todas as coisas. Mesmo naquelas mais difíceis para a gente, que a gente olha assim, poxa, não tem saída, mas o Senhor está no controle. Irmãos, dizem que o João Calvino, ele era fascinado pela majestade de Deus. O Martinho Lutero era fascinado pelo amor de Deus, dos seus atributos. Eu, de todos eles, em particular, a providência mexe comigo. Porque é um sinal da onipresença de Deus. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está presente ali. A providência é um sinal da onisciência de Deus. Ninguém pode nem saber o que você está passando, mas o Senhor sabe.
E a onipotência de Deus é um sinal também da sua providência, porque Ele pode mudar as circunstâncias. Mesmo aquela que a gente diz, poxa, não dá jeito. Mas pela sua onipotência, Ele dá jeito. E eu providencio todas as coisas. Irmãos, providência de Deus. Gostaria de falar nessa noite. Aumentar mais a nossa fé. Texto conhecido das Escrituras. Se pedisse para um irmão novo na fé, vir aqui, ler, ele iria ler e iria explicar também de uma forma bem fácil e simples. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Mesmo assentados como estão, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, do verso 13 ao verso de número 21. Eu vou estar lendo, os irmãos podem estar assim acompanhando nas suas Bíblias. Mateus, capítulo 14, do verso 13 ao verso 21. Amém? O texto sagrado nos diz assim: ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto à parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora as multidões para que possam ir pelos povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de comer. Então eles lhe disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama ou na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães, depois os entregou aos discípulos e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram e recolheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Pai, em nome de Jesus, nós não estávamos aqui quando isso aconteceu. Mas pela fé e o que a Tua palavra registra, nós cremos. Não há dúvida no nosso coração que isso aqui aconteceu. Senhor, por intermédio da Tua palavra e a ação soberana do Teu Espírito, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento, aumenta-nos a fé. Ajuda-nos, Senhor, a crer na Tua providência, de que o Senhor, só o Senhor, está no controle de todas as coisas. Me usa para a glória do Teu nome e a edificação do Teu povo nessa noite que quer ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. A nossa Paraíba, tão querida, quando é notícia no Brasil, a gente fica até contente, né? Porque vez ou outra, quando eles dão aí a previsão do tempo, quando mostram um mapa, Recife, quando pensar que não, Rio Grande do Norte. Eu creio que você já prestou atenção nisso. Pulam a Paraíba. Até parece que a Paraíba não faz parte do mapa. Mas quando algo bom acontece na nossa Paraíba, ou em algumas cidades aqui do nosso estado, a gente fica contente. Está repercutindo lá fora. Poxa, coisa boa. Até que, enfim, falaram na nossa Paraíba. Mas, amados irmãos, mancha, dói o meu coração. E eu creio que o seu também fica um pouco entristecido
quando algo desagradável acontece aqui no nosso estado, que começa a repercutir lá fora. Mancha a nossa Paraíba. Infelizmente foi assim que aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2012, na cidade de Queimadas, no Agreste paraibano. Foi alvo de notícia não só aqui na Paraíba, mas sim em todo o Brasil. Conta-se que naquela cidade foi comemorado um aniversário em uma casa distante, um povoadozinho distante da cidade. Cerca de 15 pessoas foram comemorar esse aniversário de uma delas. Número: 10 homens e 5 mulheres. Pergunto a vocês, creio que sabem muito bem, o que tem numa festa de aniversário? Comida, bebida, dança, música, presentes, alegria, enfim, aquele ambiente bem gostoso e confortante que sempre existe numa festa de aniversário. Mas, altas horas da noite, de repente algo estranho acontece naquela festa. É que 10 homens encapuzados entram naquela casa e eles horrivelmente abusam sexualmente daquelas 5 mulheres. 2 delas, Isabela e Michele, reconheceram a máscara de 2 que caíram e puderam constatar que esses 2 faziam parte daqueles homens que estavam ali. Resumo: elas foram assassinadas. As outras ainda sobreviveram. E devido à investigação, etc. e tal, conseguiram chegar aos assassinos. Moral da história: os 10 que estavam ali, eles mesmos programaram tudo e abusaram sexualmente daquelas moças. Amados irmãos, o banquete da morte é uma ilusão. O banquete da morte é um cenário. O banquete da morte, meus amados irmãos, pode ter comida, pode ter bebida, pode ter gente bonita, pode ter música, pode ter dança, pode ter festa. É aquele cenário completamente montado e programado. Tem tudo, tudo, mas só não tem a presença de Jesus. A festa dos aglomerados iniciou-se nas 23 horas do dia 26 de janeiro de 2013, num sábado, na Boate Kiss, no centro de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Acho que os irmãos lembram desse fato aí. Foi uma reunião organizada por estudantes de 6 cursos universitários e técnicos de uma universidade federal. Gente nova, gente bonita, que suou pra caramba, ralou para lá na frente exercer a sua profissão com honestidade e dignidade. E o momento da festa é aquele momento gostoso, que aqueles jovens gostariam de compartilhar a sua alegria com seus familiares, com seus amigos, os seus parentes, as pessoas mais próximas. Era só alegria, comida, bebida, danças. Mas, por volta das 2h30 da madrugada, algo estranho de repente aconteceu. A banda, na ocasião, gurizada, fandangueira, quando estava lá entoando alguma música, de repente, um dos seus componentes acendeu um sinalizador e o teto da boate, bem baixo, próximo ao palco, o sinalizador pegou fogo, incendiou o teto e, em resumo, a boate pegou fogo. E só tinha uma saída, não tinha outra. Era a entrada e saída ao mesmo tempo, na frente. Imagine um cenário de fogo e fumaça, muita gente ali dentro, querendo sair de todo jeito.
Jovens foram mortos, asfixiados, um por cima do outro lá, no banheiro daquela boate. Tiveram que arrombar uma parede para poder tirar aqueles corpos que estavam ali. Resumo: 242 pessoas foram mortas e 116 ficaram feridas. O que parecia ser bonito, alegre, foi triste. Tinha música, tinha comida, tinha bebida, gente bonita, tinha dança, tinha tudo. Só não tinha a presença de Jesus. Assim é o banquete da morte. Tem tudo, só não tem a presença de Jesus. Capítulo 14 do Evangelho de Mateus, o qual nós lemos, um breve resumo também, ainda tocando nisso, me chamou muita atenção esse texto, do verso de número 1 ao verso de número 12. A palavra de Deus nos diz, meus amados irmãos, que existia ali o aniversário do rei Herodes. Aniversário esse, em que com certeza tinha gente bonita, tinha gente da alta. Convidado do rei não era qualquer tipo de pessoa. Com certeza ele recebeu muitos presentes bons. Comida, bebida, do bom e do melhor. Festa, música, dança. Mas é como se algo estranho acontecesse. E realmente aconteceu. Era como se fosse uma carta escondida na manga. Para o jogador, a carta escondida na manga é a carta final. É aquela que vai mudar o jogo. É aquela que estava guardada para a última hora. E o texto mostra que, de repente, no verso 6, na festa de aniversário do rei Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou a Herodes. Aparece de imediato uma jovem, 16 anos, a flor da idade, bonita, mas que tipo de dança foi essa? Creio que uma dança sensual. Mas o texto também nos mostra que tinha um homem que não estava nessa festa, estava num cárcere, aprisionado. O nome dele? João Batista. João que não tinha medo de dizer a verdade. João, meus amados irmãos, que dizia ao rei: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. O rei estava em adultério. O rei tinha se divorciado da sua esposa, Herodias, mulher de Filipe, irmão de Herodes, se divorciou dele e ambos contraíram novas núpcias. E diante da lei do Senhor, o casamento de incesto de parentes é proibido. E João dizia: você não pode possuir a esposa do seu irmão. Irmãos, muita coragem. Muita coragem. Quem sabe isso nos tempos de hoje não te mete nisso não, rapaz. Fica na tua. Mas, amados irmãos, João falava a verdade. E por falar a verdade, o texto nos diz que ele foi encarcerado. Mas, amados irmãos, há um provérbio que diz que aquele que se precipita, peca. De modo que ele prometeu sob juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Verso 7. Uma moça entra dançando, sensual. Segundo o historiador Joséfo, diz que o rei Herodes já estava um pouquinho para lá de Bagdá, cheio do vinho. E se precipitou nas suas palavras. Falo como homem. Eu acho que ali ele não estava vendo mais Salomé como sua enteada. Falo como homem. Para prometer a uma jovem tudo que ela quisesse, o negócio eu creio que já era diferente.
Amados irmãos, quem nunca se precipitou na vida e errou? Às vezes, nas nossas ações, nos precipitamos e de repente, poxa vida, o que foi que eu fiz? Às vezes, nas nossas palavras, a irmã Cibele até deu um estudo a respeito das palavras, devemos ter cuidado com as palavras. Às vezes, nas palavras, falamos algo que de repente, poxa vida, não era para ter falado. Um provérbio diz que aquele que se precipita, peca. E tem homem que, infelizmente, é assim. Quando vê uma mulher dançar, não consegue se controlar. Até uma cantora da música contemporânea que diz, baba baby, baba. Tem homem que quando vê mulher dançar, baba. E, amados irmãos, a postura de um rei completamente foge do seu padrão. E viu uma jovem dançar e de repente oferece a essa jovem tudo, mas a palavra do Senhor nos diz que ela foi induzida, instigada pela mãe. A mãe é aquele tipo de mulher perigosa, que foi lá e... Em resumo, ela foi muito mais sábia do que o rei. Enquanto o rei se perdeu nas palavras, ela não respondeu logo, mas a mãe foi... E tem mulher que é assim. E não é só na cabeça da filha, não, é na cabeça, muitas das vezes, dos maridos. Tem mulher que manda no cara. E ficam pensando que não. E vira tudo. Foi a carta escondida na manga. A última. É agora. Herodias já não aguentava mais João. Aquela buzina no ouvido. E disse para a jovem, a cabeça de João. E o verso 9 diz que o rei então se entristeceu por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele e ordenou que entregassem a ela. A palavra de um rei não podia voltar vazia. E foi com juramento, tinha que cumprir. Tinha que cumprir. E o espetáculo na hora foi a cabeça do servo de Deus. Em um prato, ou uma bandeja, servindo de presente. Irmãos, o banquete da morte tem tudo. Tem festa bonita, cenário bonito, comida, bebida, alegria, por aí vai. Pode ter tudo, mas só não tem uma coisa. É a presença de Jesus. O texto da palavra do Senhor que lemos, verso 13, ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto. À parte, quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Cristo, quando soube da notícia, o que foi que ele fez? Foi para um lugar deserto. E sempre é costume do Senhor fazer isso. Se isolar um pouco, buscar mais comunhão com o Pai, se fortalecer mais, diante de um dia agitado. Às vezes ele se recolhia em particular, só, nem os discípulos o acompanhavam ali, ele ficava orando sozinho. Mas a pergunta é, como estava o coração do mestre naquela hora, quando soube? Eu creio que triste, ferido, sangrando. Não foi fácil, mas o texto diz que mesmo assim, quando a multidão viu, seguiram-no a pé desde as cidades. E ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Poxa, nosso Senhor é maravilhoso. Mesmo diante daquele cenário, do que ouviu, mas mesmo assim, ainda se compadece de uma porção de gente humilde, pobre, enferma, todo tipo de doença. Se compadece, sente na pele e cura aquelas pessoas. Mas, amados irmãos, verso 15 me chama a atenção. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Que comportamento estranho!
Como pessoas que andam com Jesus podem agir dessa maneira? Não foi isso que Cristo ensinou. Os discípulos se aproximam de Jesus e seu lugar é deserto. A hora já está avançada, Senhor, já está escurecendo aí. Sabe de uma coisa? Manda esse povo embora, para que eles possam ir aos povoados e comprar algo para comer. O povo já estava com fome, a hora estava avançada. Senhor, manda esse povo embora. Comer é com eles. Se alimentar é com eles. Vai embora. Mas, amados irmãos, Mateus, capítulo 11, se não me falha a memória, conferi agora. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Como aquele lá atrás disse: vinde a mim, e lá na frente poderia dizer: vão embora. Não pode. Cristo nunca agiu dessa maneira: vão embora. Muito pelo contrário, ele disse: vinde a mim. Como estão? Cansados, sobrecarregados, pesados. Na situação de vocês, vinde a mim. E lá na frente dizer: vão embora, gente, acabou, tchau, até a próxima. Que comportamento estranho dos discípulos de Jesus, andando com Jesus, acompanhando Jesus, prestando atenção nos seus ensinos, perguntando, questionando, e lá na frente manda o povo embora. É estranho isso. Mas, amados irmãos, Cristo, no verso 16, disse, Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, vós mesmos dá-lhes de comer. Que coisa estranha. Jesus disse: são vocês que vão alimentar esse povo. Alimente esse povo. Mas, amados irmãos, no verso 17, a realidade da vida. Então, eles lhe disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. Irmãos, eu chamo a sua atenção agora para o lugar onde eles estavam. O lugar onde eles estavam era deserto. O lugar era deserto. E muitas das vezes nós nos comportamos como os discípulos de Jesus em certos desertos que enfrentamos. Só conseguimos enxergar a nossa realidade visível, que os nossos olhos carnais nos oferecem. Poxa, não tem nada. O lugar é deserto. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Você já se viu em uma situação, poxa, não tem nada. Quando eu estava querendo chegar lá na vista chinesa, lá no topo daquele monte lá, me deu vontade de desistir, eu estava desistindo, não tem nada. Se alguém me matar aqui, me joga penhasco abaixo, ninguém sabe nem quem foi. E muitas das vezes assim somos nós. Nos desertos da vida, só conseguimos enxergar aquilo que os nossos olhos nos mostram. Mas no Evangelho de João, capítulo de número 6, verso de número 6, João relata esse mesmo texto e nos diz: ele, porém, disse isto para colocá-los à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Irmãos, muitas das vezes nós não sabemos o que fazer, mas quem está conosco, observa a nossa situação, sabe muito bem o que faz. Cristo sabe muito bem o que faz. O texto diz que o Senhor os colocou à prova. Deus coloca seus filhos à prova. Nunca se esqueça disso. E a prova aqui não foi em um jardim, não foi em um lugar bonito, mas em um deserto. Não um deserto de areia com aquele sol de rachar, não, mas em um cenário que não tinha nada. Mas os discípulos foram colocados à prova. Qual é ou como deve ser a nossa
reação quando o Senhor nos coloca à prova. Ele queria testá-los. E nos desertos, quando somos colocados à prova, será que saímos aprovados? Será que estamos ficando? Amados irmãos, a palavra de Deus nos diz, verso 18, ele diz, trazei-os aqui. Traz para cá. Pode trazer os 5 pães e os 2 peixes, depois de ordenar que as multidões se assentassem na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, abençoou-os, partiu os pães, depois os entregou aos seus discípulos e eles entregaram às multidões. Cristo age de uma forma tão maravilhosa. Primeiro, no deserto, nós aprendemos com Jesus a não murmurar. Mesmo um pouquinho nas mãos de Jesus, ele olha aos céus, ele abençoa o pouco que tem e ele reparte. Algo semelhante à ceia, quando ele pega o pão, abençoa e reparte e entrega aos seus discípulos. Alguém disse em um livro que essa passagem aqui foi algo montado por Jesus e os discípulos. Levaram a multidão para um determinado lugar e ali tinha uma caverna, uma gruta, e Jesus já tinha guardado uma porção de pães ali com peixes. E na hora da situação, e agora? Mandou os discípulos ir lá e eles saíram trazendo os pães e os peixes aí para a multidão. Alguém disse isso, que tudo isso foi montado. Que Deus tenha misericórdia de quem disse isso. Amados irmãos, no ministério de Jesus não existe montagem. No ministério de Jesus existe milagres. Existem milagres. E o texto diz que todos comeram e se fartaram, e recolheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O povo comeu, se fartou e ainda sobrou. E eles recolheram, não jogaram fora, né? Jesus ensina a não desperdiçar o que sobrou. Guarda que amanhã tem proveito. Irmãos, onde eu quero chegar com isso? Nós vimos 3 exemplos do banquete da morte. Tem comida, tem bebida, tem gente bonita, tem música, tem dança, tem festa, tem tudo. Só não tem a presença de Jesus. Por outro lado, o banquete da vida foi num deserto. Uma porção de gente humilde que tinha sido curado, alguns de enfermidades. Gente que não era nem digna de estar num palácio de um rei. Ou numa festa de formandos. O banquete da vida foi num deserto. Não tinha luxo. Só tinha 5 pães e 2 peixes. Não tinha cadeira nem mesa, porque o povo sentou foi na grama. Era o lugar mais simples do mundo. O banquete da vida pode não ter nada, mas tem a presença de Jesus. O banquete da vida é uma realidade, porque Jesus está presente. Ele é a vida. Ele é que nos dá uma nova vida. Cristo, aqui nesse texto, se identifica da mesma essência do Pai. Lá no Antigo Testamento, os irmãos lembram no deserto que Deus mandava o maná, o pão do céu, todos os dias para alimentar aquele povo. E a ordem era para hoje, colha o suficiente para hoje. Amanhã, não colham para hoje e amanhã, senão amanhã vai
vai se estragar, né? Colham para hoje. Amanhã o Senhor proverá. E teve gente que foi incrédulo, que colheu para hoje, para amanhã, e no outro dia estragou. Jesus aqui, nesse lugar deserto, alimenta mais de 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes. E ainda sobrou. Mostrando, sim, a mesma essência do Pai. Afinal das contas, ele disse a Filipe, eu e o Pai somos um. Do jeito que o Pai agiu no Antigo Testamento, alimentando, Cristo no Novo alimenta da mesma forma, operando os seus milagres graciosos no meio da multidão. Alguém já disse que o muito sem Deus não é nada. E o pouco com Deus é muito. Mas não tendo nada, mesmo não tendo nada, mas tendo Jesus, nós temos tudo. Nós temos tudo. Providência de Deus. Finalizo com as palavras de MJT. Em toda e qualquer situação, mesmo que não pareça, Deus está no controle. Providência de Deus, maneira como o Senhor exerce o governo e o controle sobre todas as coisas, mesmo nos desertos da vida. Ele nunca irá perder o controle da situação. Deus nos abençoe. Deus aplica a sua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Palavra com o dirigente.